Para que o Brasil tivesse um projeto de nação, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva deveria focar em algumas reformas estruturais do Estado brasileiro. Vou citar algumas. Uma reforma completa nas Forças Armadas do Brasil, que ainda hoje estão, pelo menos na visão de uma parte da elite, da casta dessas Forças Armadas, ainda estão no século passado, na Guerra Fria. Ainda estão lutando contra o comunismo. Não conseguem enxergar o mapa mundi, só conseguem enxergar os Estados Unidos da América e por aí vai. É muito mais profundo o problema. O Brasil, para ter um projeto de nação, precisaria fazer reforma agrária popular. Para o Brasil ter um projeto de nação, precisaria urgentemente de uma reforma estrutural política que realmente fizesse da política brasileira algo democrático, com acesso da juventude negra, com acesso da classe trabalhadora, com participação efetiva no poder dos movimentos sociais populares desse país. Para que o Brasil tivesse o projeto de nação, precisa também, eu acredito, numa reforma muito, mas muito profunda no sistema de justiça, que é uma casta. E essas notícias dos super salários desses caras, pelo menos uma parte deles, demonstram isso para nós. Então, eu estou falando aqui de 4 pontos. Tem muitos outros que, se estiver realmente correndo atrás para valer, nós teríamos um projeto de nação. O que acontece no Brasil, nos governos Lula e Dilma, é importante? É muito importante. Nós precisamos urgentemente alimentar o povo. Mas isso não basta. Nosso canal já falou isso dezenas de vezes. O MST fez um encontro nesse final de semana e eu quero trazer uma reflexão importante de João Pedro Stedley. Ele faz uma crítica incisiva sobre essa ausência de um projeto de nação do governo Lula. E ele inclui, inclusive, a industrialização. Então, por favor, preste atenção, porque é um vídeo, na minha opinião, um corte de 1 minuto e pouquinho, muito curto, que pode ajudar a gente, de toda a esquerda, a pensar sobre essa questão de um projeto de nação. Olha isso aqui. Projeto de país no governo Lula. E você não pode tratar a reforma agrária no seu sentido amplo, com mudanças estruturais, com apoio à agricultura familiar, se isso não estiver colado com um projeto de país. E um projeto de país hoje, para enfrentar as mazelas do capitalismo no Brasil, precisa ter um programa de reindustrialização do país e um programa de apoio fundamental na produção de alimentos, onde entra a agricultura familiar e a reforma agrária, para você combater o latifúndio. A equipe que hoje está no MDA e no INCRA são incompetentes. São amigos, companheiros e incompetentes. Nós já estamos há 2 anos. Medidas práticas que eles poderiam ter feito não resolveram. Há um engessamento da política pública em geral por essas distorções que há no orçamento. Então, nunca colocam dinheiro para a reforma agrária, nunca colocam dinheiro para resolver o problema de moradia, para resolver o problema de desemprego. Então, a promessa do Lula, vamos colocar os pobres no orçamento, no caso dos pobres do campo, ainda não chegou. Então, o agronegócio é cantado em verso e prosa, como a solução dos problemas brasileiros, quando ele é a causa dos problemas. Soma tudo isso e bota no liquidificador, resultado, em 2 anos não avançou nada. No fundamental, nós temos 72 mil famílias acampadas do MST e outras 30 mil de outros movimentos. E para esses acampados, o governo não fez nada. Não há um projeto de país no governo Lula. Aí uma crítica incisiva, construtiva. Aí surge a pergunta que a gente colocou na capinha. O MST está desembarcando do governo Lula? Na minha opinião, e na opinião de quase 100% do MST, não. Mas o MST não vai ficar passando pano no governo Lula, no ministro que é companheiro, na ministra. A crítica incisiva, como foi feita agora, é para mostrar uma realidade.
O governo Lula precisa aprofundar a reforma agrária no Brasil e ter realmente um projeto de país, um projeto de nação, que inclua os elementos que eu falei e os elementos que o Stedley falou. Obrigado, muito obrigado. Se inscreva, comente e compartilhe.